Ah, que você tem que chamar atenção nos primeiros 3 segundos na hora de você criar conteúdo. Ah, porque tem que ter gancho, gancho, gancho. Tá, mas eu vendo produto artesanal. Que gancho que eu vou pôr? Então, o vídeo é sobre isso. Se você não me conhece, eu me chamo Cécilia, eu ensino criação de conteúdo para produto artesanal e de uma forma leve, de uma forma realista, que você realmente consiga fazer. Não é aquelas coisas mirabolantes que vai fazer você perder tempo, sendo que você tem que confeccionar, atender, fazer entrega, enfim, né? Você tem um mundaréu de coisas. Vou falar aqui sobre ganchos, porque de fato, os primeiros segundos ali dos Reels, eles são muito importantes. Por quê? É algo muito rápido, muito rápido, muito rápido. A pessoa vai ver o vídeo e de forma às vezes inconsciente, ela já vai entender se aquilo é para ela ou não. Vou explicar melhor. Quando a gente vê alguma coisa, sei lá, qualquer coisa, o nosso cérebro recebe um sinal. E aí, a partir desse sinal, ele vai ver se ele vai enviar um outro, que é para a gente conseguir tomar alguma ação. Então, é curtir, comentar, qualquer outra coisa. Se o sinal não for forte o suficiente, quer dizer, não é tão interessante assim, de forma automática, é muito rápido, a gente já passou o Reels. Então, assim, é muito rápido, é de forma inconsciente. E aí que esses primeiros segundos se fazem tão importantes, porque você precisa criar algo que gere um sinal suficientemente forte para quem está assistindo, a ponto dela prestar atenção de forma consciente. Mesmo que ela passe o seu vídeo, ela pelo menos prestou atenção naquilo que está acontecendo. Às vezes não é do interesse dela, mas quando vai de forma automática, aquilo ali, ó, sabe, não cheira nem fede, é praticamente isso. Então, vou falar aqui alguns ganchos para produto artesanal, porque eu sei que é diferente, que pode te ajudar a chamar atenção. E para ativar essa parte do nosso cérebro para gerar interesse, a gente prestar um pouco mais de atenção, uma delas é gerar curiosidade. E aí sim, porque a pessoa quer entender como é que é aquilo que aconteceu, qual foi o processo. Então, um dos primeiros ganchos é o do contraste, que é o antes e depois. E aí, tanto faz, é você pegar, às vezes, o produto pronto e depois mostrar o processo de confecção. É você mostrar um produto feio e depois ele bonito. Se você reforma, por exemplo, mostrar o antes e o depois, faz algum tipo de transição ou mostra ele pronto e depois você mostra o processo. Mas assim, gente, é 2 segundos, tá? Faz alguma transição e já inicia, porque isso vai gerar curiosidade, vai despertar vontade na pessoa dela querer ver como é que aquele produto ficou desse jeito. E aí, se você mostra ele pronto, a pessoa já sabe o resultado final, mas ela vai ficar curiosa para saber o que você fez para chegar naquele resultado final. Por isso que esse tipo de gancho funciona. A segunda maneira é você realmente focar na curiosidade. Então, é você, às vezes, filmar primeiro bem de pertinho os detalhes do seu produto, de forma que a pessoa não consiga identificar muito bem o que é ou ter a visão dele por completo. Então, você começa com texturas, com bem pertinho mesmo, com pontos, micropontos, para depois você mostrar o macro. Isso aí também gera curiosidade, porque a pessoa fica pensando: o que é aquilo? O que que ela está mostrando? E aquela questão de textura também mexe com o nosso sensorial. Então, tudo isso desperta um pouco mais a curiosidade para a pessoa conseguir identificar, tá, que produto que é esse? Do que ela está falando? Então, você pegar bem assim, microscópico mesmo, pegar do pequenininho os detalhes para depois mostrar o produto pronto, é um ótimo gancho também se você trabalha com produto artesanal. E a terceira opção é você contar histórias, você já começar contando história, porque a história chama muita atenção. Quando a gente conta história, a pessoa quer saber o que está acontecendo. Às vezes ela se vê naquela situação, às vezes ela sente empatia. História chama atenção mesmo, porque a gente consegue querer, porque a gente quer saber o fim que deu, sabe? Quer saber aquele desenrolar. E aí, como é que você faz isso na prática? Comece a história já falando de um problema, para depois você trazer a solução e como é que foi aquilo. Por exemplo, faz de conta que você e tem que ser coisa real, tá? Ou alguém te enviou, ou aconteceu com alguém que você conhece, ou aconteceu com você. Sei lá, você perdeu a reunião do seu filho. Aí você já começa: "Nossa, eu perdi a reunião do meu filho, estava marcado para hoje, não sei o quê". Aí você falou um problema, você perdeu uma reunião. E depois você vem com a solução que ela deve estar associada ao seu produto, se a sua intenção é vender seu produto. Então faz de conta que você trabalha com planner. É aí que você pega e fala: "Pô, aí eu comecei a usar um planner, foi aí que eu vi que realmente eu preciso de um planner, foi aí que nasceu a minha marca focada em planner, porque eu achei um absurdo". Aí você desenrola, tá? Então a história é você começar com um problema e depois você trazer a solução para ele. Porque a história chama atenção, então a pessoa vai ficar porque ela está curiosa.
E aí depois, quando você traz a solução, você está falando sobre o seu produto. Então é a maneira que você tem também de mostrar que o seu produto é a solução. E se a pessoa tem aquele problema, o seu produto está aí, né? Você está vendendo, se a pessoa quiser, é só comprar com você. A quarta opção já é uma pergunta direta, um desafio que você faz ali para a pessoa. Então, às vezes, você chegar e falar: Nossa, você sabia que 80% das peças feitas de algodão estragam? Gente, eu não sei, tá? Tô, né, jogando aí, pelo amor de Deus. Eu só estou dando exemplos. Mas é você chegar assim, já jogando uma curiosidade, mas em forma de pergunta. Às vezes você falar: Nossa, sabia que dá para fazer uma peça com isso daqui? Ah, sabia que dá para você personalizar? Sabia que essa tiara ela serve tanto para 4, 8, sei lá, 10 anos? Sabia que dá para você fazer isso? Então é uma espécie de sabia, mas não necessariamente você vai começar o vídeo com sabia. Mas só para você entender que é fazer uma pergunta. Você acha que dá para fazer uma caixa em 2 horas? Não sei. E aí a pessoa vai e desenrola. E o quinto gancho que eu vou trazer aqui é aquele da ação imediata. Então, por exemplo, faz de conta que você está aí, colocou o celular aí. E aí você não fala nada, você simplesmente começa a organizar as coisas e aí depois você fala e aí depois você mostra. A ação imediata ali gera curiosidade. Então, às vezes, você deixa seu celular assim, tal, sei lá, você coloca dentro do armário e de repente você pega e faz assim, ó, tipo, puxa o insumo. Isso também é o gancho. Porque quando a pessoa está vendo o seu vídeo, ela já está vendo uma ação acontecer. E ela vai prestar atenção, que ação é essa? Mas é essa ação que gera curiosidade, né? Então é aquela de, às vezes, pegar algum insumo, às vezes você está fazendo algum movimento, você abriu o armário, você abriu uma gaveta. Tudo isso é ação imediata que vai servir de gancho para você. Então, às vezes, você abrir uma gaveta e pegar alguma coisa, é um gancho. Você abrir um armário, você já começar sentando. Então, você vai começar a confeccionar. Você senta na cadeira e começa a confeccionar. Isso também é um gancho. Então, reparou que tudo aqui que eu estou falando é em torno da curiosidade? Porque é a curiosidade que vai fazer a gente ficar, porque a gente é um ser muito curioso. Então, a gente quer ver o que está acontecendo depois. Então, é essa curiosidade que você vai captar as pessoas. Você vai gerar essa curiosidade a ponto da pessoa querer saber o que está acontecendo depois. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e comece a fazer lá nos seus vídeos. Vai vendo alguma coisinha, faz o mais básico, sei lá, um antes e depois, começando na verdade com um depois, e depois você mostra o processo de confecção, ou você tenta arriscar e faz, sei lá, uma transição. Só você fazer essas coisas que pode ter certeza que esses ganchos vão chamar a atenção do seu público. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não se esqueça de curtir. Se inscreva aqui no canal, porque aqui toda terça e agora quinta estou trazendo um vídeo novo, onde eu falo sobre criação de conteúdo para produto artesanal. Mas se você quiser também, eu estou lá no Instagram, como @cecily.assis. Eu estou no TikTok, eu não lembro qual que é, mas é só você pesquisar Cecily Assis, que provavelmente você me acha. Também estou no Spotify, como Papo de Artesã. Enfim, onde você procurar, eu tô. Porque o meu propósito é te ajudar a criar conteúdo de uma forma leve para você conseguir vender. Esse é o meu objetivo por aqui. Então, espero você no próximo vídeo. Até mais. Tchau.